Então hoje a Josiane vai contar a história dela com yoga e ela escreveu aqui uma coisa aqui para mim que eu vou ler aqui para você. Sempre admirei o yoga, mas pensei em não ser capaz de praticar. Achava que jamais conseguiria realizar as posturas mirabolantes que via em revistas, livros, televisão, até que, por problemas físicos, fortes dores na região lombar e cervical, recebi a orientação do ortopedista para praticar yoga. E foi assim que tudo começou. Na aula experimental, eu estava com a coluna travada e tomando medicação para desinflamar e aliviar as dores. Isso foi há 5 anos. Desde então, não tenho dores nem preciso de medicação para viver com tranquilidade. Então, essas são palavras da Josiane. E enquanto a Josiane chega, eu vou aproveitar aqui para falar para vocês que o nosso retiro urbano vai acontecer no dia 19 de setembro, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Tem vagas online, se você quiser participar no presencial, você pode entrar numa fila de espera para participar agora em setembro ou em outubro, que ainda nós não temos uma data definida, mas essa inscrição na fila de espera não é um compromisso definitivo, é só para eu saber que você tem interesse, tá? Depois eu falo mais detalhes, que a Josiane chegou. Olá, boa noite. Olá, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Então, eu já dei aqui, Josiane, uma introdução, né, da sua história pro pessoal. E para a gente começar, a gente já vai direto ao assunto. Conta pra gente, Josiane, o que te trouxe pro yoga? Ok, vamos lá. Eu comecei com um processo de dores na região lombar na gestação, tá? Em 2004, eu comecei a ter uma dor, um desconforto, não chegava a ser dor, era um desconforto. Aí eu levei para o obstetra, ele falou que era devido à gestação e Sim, que depois do nascimento, ok, passaria. Eu não tratei com nenhum tipo de medicação, não fiz exames, porque foi associado com a gravidez. E certo. que, ok, depois que nascesse a criança, isso ia passar. Não passou, né? O desconforto, ele se transformou em dor, porque depois como eu tive parto normal, eu acredito que também o fato do quadril dar uma deslocada acabou até acelerando um pouco mais o processo. E Sim, aí começaram a aumentar as dores, né? E em um certo momento, como aquela dor permaneceu por um período maior e um simples Dorflex não ajudava mais, foi que eu fui buscar um médico para realizar realmente os exames. E aí foi que, através dos exames, foi diagnosticado a lombalgia. E, oi, o que é lombalgia? Né? No meu caso, ela foi desenvolvida devido ao meu trabalho, né? Eu trabalho por muitas horas sentada, então o tempo inteiro sentada, né, na lombar, e muitas vezes a gente, por passar muito tempo sentada, a gente acaba ficando em uma posição inadequada. Então, perna cruzada, não me levantava como deveria levantar para poder me movimentar. Então, isso foi o quê? Foi agravando a sim, situação, né? E aí, qual é o tratamento, doutor? Medicação para aliviar a dor e sessões de fisioterapia. E isso aconteceu por diversas vezes, né? Então, a dor aumentava, aí eu retornava à medicação, fazia fisioterapia, e assim foi indo por diversas vezes. Até que um dia eu travei de tal forma que eu fiquei impossibilitada de realizar movimentos simples, como me virar na cama,
Ir ao banheiro, eu precisava de ajuda para ir ao banheiro, então eu fiquei dessa forma por conta da lombar. Porque só estava fazendo isso, medicação, fisioterapia, aliviava, e eu acredito que o quadro foi agravando, né? Então, assim, acho que foi em 2013, mais ou menos, acho que foi. Eu participei de uma palestra onde eu assisti um pequeno trecho de um documentário chamado Eu Maior. Eu gostei do trecho e depois eu fui em busca do documentário. O documentário fala sobre autoconhecimento, tal. E um dos entrevistados era o professor Hermógenes. Sim. Né? Que ele tinha, na época, ele tinha 92 anos. E assim, na entrevista que ele deu, ele conversando, ele falou que, olha, o que nós estamos fazendo é yoga. Porque, para mim, yoga era o quê? Somente as práticas, aquelas mirabolantes, que eu olhava e falava, não vou conseguir fazer isso nunca. Uhum. E foi aí que eu tive um contato mais próximo, me despertou mais interesse na prática do yoga. Mas fiquei só namorando, só paquerando, tal. E aí, em 2015, início de 2016, mais ou menos, eu aumentei minha rotina, voltei a estudar. Então aí foi até o momento que eu te conheci. Eu dormia aproximadamente 4 horas e meia por dia, você sabe disso. Eu nunca me conformei com isso. E aí, naquela rotina ensandecida de trabalhar, de estudar, de cuidar da família, vida social zero, alimentação totalmente descontrolada, eu tive uma nova crise de lombar, só que ela veio acompanhada, ela não veio sozinha, ela veio com uma dor aqui na região da nuca, que ela se estendia aqui por todo o trapézio. Aí voltei no ortopedista, falei, agora não é só lombar, estou sentindo dor aqui. E aí veio outro diagnóstico, eu tinha ganho uma inflamação na cervical. Então, aí, doutor, e agora? O que eu faço? Medicação, acupuntura, fisioterapia, colete, saí de lá com um colete e yoga. Eu, yoga? Aí ele falou, yoga. Você precisa fazer yoga. E aí eu comecei a procurar um lugar. Só que assim, o yoga para mim sempre foi algo que não era acessível para meros mortais, vamos dizer assim. Yoga na minha mente era algo que era restrito só às pessoas de uma classe social mais favorecida, né? Então, uma pessoa talvez que já estivesse já atingindo a iluminação, não era o meu caso. Então, eu tinha uma outra, falei, como é que eu vou fazer isso? Eu vou procurar um lugar, né? E aí eu comecei, além de procurar um lugar, encontrar também um horário para que eu realizasse essa prática. Porque eu tinha minha rotina toda comprometida, né? Meu dia era todo comprometido. E aí foi que eu fui numa locadora que ficava na Praça Brasil, que eu não me recordo mais o nome, e lá tinha um folhetinho. E sendo que antes eu já tinha procurado, porque eu trabalhava na região da Paulista e morava em Itaquera. Então, na Paulista, os valores de aula lá não cabiam no meu bolso, né? Então, estava continuando a procurar e os horários para mim também não me ajudavam. Eu precisava de algo no final de semana. E no final de semana eu estava na Zona Leste, que era onde eu morava. Sim. E aí foi que eu entrando nessa locadora, eu vi um folhetim. E aí tava lá, Yoga Itaquera. Eu falei, opa, deixa eu ver onde que é isso aqui. E aí foi que eu entrei em contato, marquei uma aula experimental. E aí dessa aula experimental, tô eu aqui desde 2016, que eu tenho como professora, como orientadora, essa moça aí, Angélica Rosa. Você ia falar senhora, fala a verdade.
Eu tenho essa moça aí, Angélica Rosa, como minha orientadora, e assim, destacando que eu estou desde desse ano, né? Eu entrei para fazer a aula experimental, eu estava tomando medicação, eu estava em uma crise de lombar, e desde então eu não tomo mais nenhum tipo de medicação para essa finalidade. Não tive mais crises nem na lombar, nem na cervical. Então, assim, sem dor e sem medicação e praticando yoga. Então é isso, assim, minha história. Eu aprendi, claro, a ter uma postura melhor. Então eu trouxe para a minha vida o que eu aprendo no espaço. Né? Então, eu acho que também isso é muito, muito importante, porque eu pego aquilo que você me orienta e eu coloco no meu dia a dia. Então você chegou na primeira aula com dor e na primeira aula você já saiu da primeira aula sem dor ou demorou algum tempo para passar a dor na coluna? No primeiro dia eu já senti um certo alívio, mas não vou falar assim, zero dor, não. Não porque eu estava realmente num processo que eu estava em crise. Mas eu consegui realizar, eu consegui realizar a aula, e ó que eu fui, eu acho que eu fui fazer uma experimental de Ashtanga, se eu não estou me enganada. Hora. Porque era o horário que para mim era melhor. E aí gostei tanto que comecei a fazer as 2 aulas no sábado mesmo, né? E assim, para mim também foi muito importante uma questão. Devido a essa minha vida muito corrida, eu não conseguia me desligar, né? Eu não tinha momento que eu conseguia me desligar. Até nas primeiras aulas, quando vamos fazer a interiorização, aí eu ficava lá, mas a cabeça ficava assim, aí tem que desligar o celular. Como assim tem que desligar o celular? E a cabeça... E aí teve um dia que eu desliguei, eu realmente desliguei. Então, isso para mim foi também muito importante, porque eu consegui, além da questão mesmo do alívio da dor, eu consigo, né, desde 2016, pelo menos no sábado, por um período de 3 horas, ficar com o celular desligado e realmente cuidar de mim. Eu acho que isso é o maior ganho, além da dor. Nossa Senhora, e é engraçado, né, que a gente convive desde 2016, todos os sábados, as manhãs de sábado a gente passa juntas, né? Mesmo na pandemia, você fez quase 2 anos de aula online, né? Teve coisas que você me falou que eu não sabia. Eu tô descobrindo um monte de coisa. Agora sim, ó, você já falou algumas coisas e tal, então eu vou te perguntar. Se eu perguntar assim, como que o yoga impactou positivamente na sua vida, o que vem primeiro na sua mente? A minha presença. É o estar presente. Eu acho que é o que me vem assim de imediato. Porque eu acredito que esse meu processo de sentir dor também foi causado porque eu não estava presente, eu não estava observando. E ele foi... Então eu acho que eu consegui ali acessar a causa o que gerou aquela dor, de onde veio ela. Então o estar presente, isso é o que mais me motiva assim, para não parar, sabe? Mesmo com essa pandemia, que aí já vamos fazer online, será que o online dá certo? E não, dá certo sim. Você acha que o online dá certo por quê? Por que dá certo? Eu acho que assim, tem a questão também da nossa necessidade, que foi muito latente agora por conta mesmo da pandemia, que ninguém imaginou nem por um segundo que ela ia durar o tempo que ela está durando. Então, ou você se rendia ao online e se adaptava e aceitava que essa é a nova realidade, ou então você ficava para trás. Não tinha... O online ele veio para ficar.
E eu acho que eu não tenho tempo de deslocamento, faz online. Procura uma pessoa, um profissional adequado, faz uma aula experimental e é possível você fazer o online. Porque, assim, eu consegui obter algumas melhorias no online que no presencial eu não tinha conseguido ainda, né? Talvez, se tivesse no presencial, talvez eu não teria conseguido algumas coisas. Por exemplo, existe a postura, o Shirshasana. Eu conseguia fazer. Deixa eu só explicar o Shirshasana para o pessoal. Gente, o pessoal que está assistindo é assim, ó. Shirshasana é o nome de uma postura que significa pouso sobre a cabeça, que é uma postura invertida. Você coloca a cabeça no chão, você entrelaça o dedo da mão assim, o braço fica assim, ó. Aí o cotovelo vai no chão, o braço vai no chão assim, e aí a gente coloca a cabeça aqui e sobe as perninhas. E fica de ponta. Isso é Shirshasana. Então vamos lá, fala aí, Josiane. E eu já conseguia permanecer na postura, já tinha um tempo. Só que eu só subia quando você segurava no meu pé. Era porque eu não conseguia subir? Não, não era. Era alguma coisa que me bloqueava para que eu não me sentisse seguro o suficiente, falar, vai, que você consegue levantar essa perna. E aí, no online, eu falei, eu vou ter que levantar a perna, porque senão eu não vou fazer. E aí fui treinando sozinha, fora da aula, fui treinando até que eu falei, hoje eu vou subir sozinha. Lembra que no começo eu pedia pro meu pai levantar minha perna? Estava no online e falava, pai, vem aqui, levanta minha perna. Eu falei, não, eu consigo fazer isso. Vai, levanta a perna dela. Então, assim, eu consegui. Então, da mesma forma como eu consegui, todo mundo consegue. Né? Porque a gente tem, muitas vezes, uma crença limitante, falar, não consigo, vira um mantra, né? Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Mas a gente consegue. E aí, de repente, você está fazendo aquelas posturas mirabolantes. Não todas ainda. Uma pessoa que não sabia nem virar cambalhota. Não, você faz muita coisa, Josiane. Entendeu? Eu não virava nem cambalhota. Agora sim, ó, se eu perguntasse para você assim, Josiane, o que é diferente agora? O que vem à sua mente primeiro? Com a prática? Com a prática? Um compromisso que eu tenho comigo. Eu tinha compromisso com todo mundo. Com todo mundo. Eu tinha compromisso, eu cumpria o compromisso com todas as pessoas ao meu redor, no trabalho, no estudo, na família, com tudo. Mas quando era comigo, eu sempre deixava para depois. Olha. E aí, assim, é um compromisso que eu tenho comigo. Não tem nada que, a não ser que aconteça algo que me impossibilite mesmo. Mas eu posso estar cansada, posso estar com sono, posso estar... Eu levanto e faço, vamos em tal lugar no sábado. Não posso. Porque para algumas pessoas, as pessoas não entendem que na verdade, é um compromisso que eu assumi comigo. Acham que, tô chamando ela para vir na minha casa e ela vai deixar de vir na minha casa porque vai praticar yoga. Olha. Mas a pessoa não consegue entender a importância daquele momento. Eu vou até estar mais presente depois da prática do que se eu não fizesse. Olha que importante isso que você está falando. Que eu vou interpretar, eu vou falar o que eu estou pensando aqui. Que você é a pessoa mais importante da sua vida nesse momento. Porque isso daí é alimentar, às vezes se fala de auto-amor, né? E as pessoas não sabem o que é auto-amor. Então, isso que você está falando é um exemplo de auto-amor.
Exatamente. Eu enxergo assim. Mas quando eu não tinha esse cuidado, eu não tinha a percepção que eu não estava tendo esse cuidado comigo, entendeu? Uhum. Então, na verdade, a consciência veio depois, que aí você observa e fala, poxa, eu não fazia isso, poxa, eu não fazia aquilo, agora está melhor. Não que eu fazia e tinha aquela consciência, eu não tinha consciência de que aquilo não estava me trazendo benefício. Eu achava que estava cuidando de tudo, que eu estava cuidando de todos e que estava tudo bem. Você tinha esquecido de você. Pode-se dizer que sim. Acho que não de uma forma assim muito negativa, mas pode se colocar dessa forma. Nossa, que forte isso que você falou. Eu estou impactada aí. Bom, e como que o yoga impactou a vida das pessoas ao seu redor? Ah, Ah, na verdade, assim, as pessoas me enxergam como uma pessoa muito centrada, equilibrada, né? Não que eu não seja 100%, mas o que acontece? Às vezes, eu não conseguia ajudá-los de uma forma assertiva. A consciência que hoje eu tenho, eu ajudo as pessoas ao meu redor também a ampliar essa consciência, de tipo assim, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Mas o que você comeu? isso. Você não dormiu bem? Então eu faço perguntas para talvez a pessoa parar e observar a si próprio, coisas que eu não fazia. Então, assim, como a prática me trouxe essa observação e esse cuidado, então automaticamente eu fui transferindo para as pessoas que me rodeiam, né? Então eu consigo, de um jeitinho ou de outro, eu consigo fazer com que a pessoa talvez tenha mais cuidado com a alimentação, levanta e tem coragem de fazer uma caminhada. Então, assim, se observa. Então, tudo isso que o yoga me proporcionou, eu vou distribuindo, né, para as pessoas que estão ao meu redor. Maravilhoso, porque você vai multiplicando o conhecimento, né? Porque às vezes uma coisinha que você fala para uma pessoa, você de repente muda uma história, né? E que você absorveu no yoga. Agora, imagine o que te custaria se você não tivesse feito aquela primeira aula experimental, quando você estava com crise de coluna e não tivesse no yoga hoje. Eu teria o quadro que eu já tinha desenvolvido, certamente ele teria agravado e talvez até desenvolvido outros tipos de lesões, né? E hoje eu tenho cuidado, então hoje eu me percebo mais. Então, se eu vou realizar algum movimento que aquilo pode me causar uma lesão, nem que não seja, porque às vezes as pessoas acham que um movimento que aparentemente ele não vai te lesionar, mas se você repetir ele por diversas vezes, ele vai gerar uma lesão. Então, eu acredito que eu teria desenvolvido mais, teria agravado mais, porque eu continuo exercendo o mesmo trabalho, eu continuo permanecendo muitas horas do dia sentada, entendeu? Então, assim, eu não mudei o meu trabalho. Então, o que causou a dor inicialmente, que era na lombar, eu continuo realizando ele. Que é ficar sentada, o da cervical, pelo que o médico explicou, pelo fato realmente da gente estar com a tela do computador numa região confortável, não pode estar mais baixa nem mais alta, porque senão você sobrecarrega essa região. Então, assim, pode até ser que hoje eu ainda esteja com o visor numa posição que não seja adequada, só que eu fortaleci minha cervical. Então eu não sinto, né? Eu permaneço muitas horas sentada ainda, mas eu fortaleci minha lombar, então eu não sinto. Então certamente se eu não tivesse realizado, se eu não tivesse
entrado na aula experimental, certamente eu teria tido outros travamentos. E não só físicos, né? Também. Não só físicos. Não só porque físico. não é só físico. Não é. Aqui a gente fala, ela tá falando, pessoal, que não só físico, porque aqui a gente trabalha yoga com linguagem do corpo e a gente conversa também sobre a psicossomática, a metafísica da saúde, tudo isso é a mesma coisa. Significa que um pensamento gera um sentimento que gera um comportamento e somatiza no corpo. Então, se a gente fica feliz, alegre, com pensamentos construtivos, positivos, né? Então, vai somatizar no corpo em forma de saúde. O corpo ele vai funcionar harmoniosamente. Agora, se a gente tem pensamentos negativos, se a gente só fica pensando em urucubaca é uma palavra que eu uso, mas é uma palavra que existe, viu, gente? É uma palavra, urucubaca é uma palavra indígena que significa que alguma coisa não está dando certo. Então, se a gente fica pensando muito em urucubaca, então esses pensamentos vão gerar um sentimento que normalmente, que sentimento que gera? Né? Ansiedade, estresse, depressão, e tudo isso somatiza no nosso corpo, em forma de quê? Forma de doença. Então, a ansiedade, hoje em dia, as pessoas têm crise de ansiedade e vão parar no hospital por causa disso. E muita gente toma remédio por causa de ansiedade. Então, aqui no espaço, a gente sempre conversa, né? E também tem esse trabalho do autoestudo, né? Por que, né, que eu tô sentindo isso e tal? É claro que a gente vai fazer essa reflexão de acordo com a vontade de cada um. Se a pessoa quiser, né, fazer isso, pensar sobre isso, aí a gente fala, essa dor significa tal coisa, tal. Se não, não, a gente continua praticando. E o yoga vai funcionar mesmo assim. Por quê? Porque as posturas do yoga são psicofísicas, não é? Então, eu estou fazendo uma postura, eu também estou mudando o meu padrão de pensamento. Mas é muito bom que a gente faça isso de uma forma voluntária, de uma forma consciente, né? Agora, você acha que você teria tido algum impacto financeiro no sentido de, sei lá, de repente fazer uma cirurgia, de repente ter que gastar com muito remédio? Você tomava muito remédio antes? Como que era? Eu tomava pelo menos umas 3 vezes no ano. Eu tinha crise forte que eu precisava tomar de 10 a 15 dias de medicação. E as sessões de fisioterapia, né? Sempre tinha sessão de fisioterapia. Mas que na realidade ele não eliminava o problema. Ele só amenizava. Dava uma amenizava. Só isso. Eu cheguei a um momento que a Júlia pequena, eu não podia pegar ela no colo. Porque eu sentia muita dor, não podia dobrar o corpo, então não podia dobrar, né? É que eu não podia, não conseguia, por conta da dor. Uhum. Então, assim, poderia, se de repente desenvolvesse um problema mais sério na cervical, talvez eu tivesse que realizar alguma cirurgia na coluna, mas eu consegui fortalecer, né? A prática foi fortalecendo realmente. Eu entendo que foi isso que aconteceu, porque eu não tenho dor. Uhum. É claro, eu tenho cuidado, né? Eu tenho cuidado, cuido da postura, tal, mas a dor ela não é frequente, ela não me visita mais. Graças a Deus. Então, é porque assim, Josiane, deixa eu te explicar, eu aproveitar para o pessoal, para explicar para o pessoal também o que o yoga faz. Ele cria espaço entre as vértebras da coluna. Então, a dor, ela é causada por quê? Porque tem alguma coisinha ali fora do lugar, ou é um disco que está fora do lugar, e com o movimento da coluna, a vértebra fica pinçando ali aquele disco, e isso causa uma baita dor. Não sei se o seu caso é hernia de disco ou não. Mas se for algum tipo de inflamação, também pode ser relacionado às coisas que a gente come. E o engraçado, né, que quando a gente começa a praticar yoga, o corpo, o yoga, além de ser uma prática psicofísica, também é uma prática altamente desintoxicante, né? Tem alunos que chegam para mim e falam assim, nossa, Angélica,
eu fiz depois daquela aula, eu cheguei em casa e fui no banheiro e o meu intestino não funcionava há tantos dias, né? Há tanto tempo. E agora o meu intestino está funcionando normalmente, todos os dias e tal, e a pessoa fica feliz. Então começa um processo de desintoxicação, né, no corpo. O que é muito comum é o intestino começar a funcionar, mas também a gente aprende a respirar de uma forma correta. Então, nós fazemos uma eliminação de gás carbônico muito maior, porque às vezes a gente aprende a respirar mais profundamente, né? Então, o processo de troca gasosa acontece de uma forma mais eficiente, né? Porque a gente... Você se recorda daquele exame que eu fiz quando eu procurei, que eu não me alimento mais com carnes já tem alguns anos, que isso também foi algo que o yoga foi abrindo a consciência também. Mas e aí eu procurei uma nutricionista. Ah, tá. Eu procurei uma nutricionista. Tá. Deixa eu só colocar um adendo, desculpe, Josiane. Eu queria só deixar claro o seguinte, que eu não fico falando na aula sobre vegetarianismo. Eu falo quando alguém me pergunta. Eu sou vegetariana, tá? Na verdade, eu sou lacto-vegetariana, porque eu tomo iogurte, raramente, mas eu tomo ainda, e eu como queijo. Mas eu observo que aos poucos eu tô perdendo a vontade de fazer isso, de comer essas coisas. Mas o yoga, conforme ele vai fazendo esse processo de desintoxicação, você vai também limpando a sua alimentação e você vai perdendo a vontade de comer carne. Isso acontece com muita gente, eu acredito que foi isso que aconteceu com você, né, Josiane? Eu acredito também, isso. Eu acredito também, mas voltando na nutricionista, que eu fui atrás de uma nutricionista, porque eu tinha receio de faltar algum nutriente tal, por conta da eliminação das carnes. E aí, eu não sei o nome do exame, tá? Acho que você deve saber, eu não me recordo. Eu esqueci o nome do exame. Mas é um que a gente testa quantas calorias você perde em repouso, só respirando. Você coloca um aparelho e aí vai medindo e aquele aparelho informa quantas calorias que você perdeu. E aí, quando a doutora foi avaliar o resultado do exame, ela perguntou para mim se eu era atleta. E eu falei para ela que não, eu não era atleta. E ela falou assim, porque você perde muitas calorias respirando. Aí eu falei para ela, eu sou praticante de yoga. Aí ela falou, então tá explicado, porque você respira corretamente, por isso que você queima tantas calorias só respirando. Olha que beleza. Olha só, tá vendo? Então, e aqui na aula a gente usa só um método de alinhamento, né? Assim, tipo, a gente tem a respiração Ujjayi Ashtanga, mas na aula de Hatha Yoga, né? Inspirado em Iyengar Yoga, para quem conhece vai saber o que é. A Iyengar Yoga é um método de alinhamento, né? A gente trabalha o alinhamento do corpo todo e você ainda aprende um pouco de anatomia, né? Então, dentro desse método de alinhamento, a respiração ela flui de uma forma mais correta e o tempo todo durante a postura a gente está respirando. Então a gente não para, senta e fica só respirando. Em alguns momentos a gente faz isso no início da aula, antes da interiorização, a gente faz isso de uma forma breve e eu faço isso também no retiro, né? No retiro urbano que tem aqui no espaço, agora nós voltamos. Vai ter o próximo retiro urbano agora no dia 19 de setembro, das 9 da manhã até 1 da tarde. Quem quiser pode se inscrever online, vai ter aula de yoga terapia. Ai, Angélica, tô com dor de cabeça. A gente vai fazer uma aula para dor de cabeça. Se for que nem a Josiane, tô com dor na lombar, né, na coluna, no pescoço, no ombro, tal. A gente vai fazer uma aula para isso também. E você pode fazer da sua casa. Agora, um presencial vai ter também, só que no momento eu não tenho vagas, você pode entrar numa fila de espera
ou você também já pode se inscrever no presencial para o evento que vai ter em outubro, que eu ainda não tenho a data, não é? E nessa aula nós vamos Então, ter uma corre lá, gente, corre lá. Então, e nessa aula nós vamos ter a aula só de respiração, que aí eu faço só técnicas respiratórias, que, gente, ninguém consegue ficar fazendo exercício de respiração uma hora inteira. Só um praticante de yoga avançadíssimo. Não dá para você fazer só respiração uma hora inteira, tá? Então a gente vai fazer exercícios respiratórios, de respiração, concentração e depois meditação. Tá? Nesse evento que vai ter no dia 19. Mas aí você procurou a nutricionista porque você perdeu a vontade de comer carne e a nutricionista achou que você era atleta por conta da sua... Eu sou atleta. Todo sábado de manhã estamos aqui. Sou atleta. Teve algum impacto na sua família a prática de yoga, Josiane? A sua prática de yoga teve algum impacto dentro da sua família, assim? As pessoas sentiram diferente? Eu transfiro para eles, né? O que eu aprendo, eu fui transferindo. Então, assim, o que eu me observo, eu observo eles também. Então, eu dou assim, ó, não tá sentando com as costas? Senta direito. Por que tá sentada com as duas pernas assim muito tempo? Então eu acabo interferindo um pouco. Mas claro, que é uma outra questão que a gente aprende muito, é o respeito, né? O respeito consigo, com o outro, né? Porque algumas pessoas querem já entrar no yoga e eu quero realizar postura X. Mas até para você chegar naquela postura vai demorar um pouco. Para você tirar uma foto daquela vai demorar um pouco. Aí você tem que ter respeito. Então, assim, eu transmito para eles o que eu aprendo, mas respeitando o tempo deles, o momento deles. Mas, por exemplo, a questão da alimentação, que veio com o yoga, e veio junto. Né? Algo que veio, é um combo, né? Sim. Então a consciência, o físico, o cuidado com a alimentação, a presença, é tudo junto, né? Porque o yoga não é só a prática física, você melhor do que eu pode falar a respeito disso. Então não é só físico, não é só aquela postura, as mirabolantes. Às vezes você tem uma postura muito mais mirabolante que você consegue fazer aqui, que você não conseguia fazer antes. Uhum. Você consegue transformar um problema, você consegue não só ficar olhando para aquele pontinho, né, do problema, consegue ver ao redor o que gerou aquele pontinho. Então eu acabo transmitindo isso para eles também. Então às vezes alguém está, né, nervoso, mas por que você está nervoso? O que aconteceu? Está dando importância demais para isso. Então eu acabo trazendo isso para quem convive comigo, né? Em especial com a minha família, porque a família ela te vê despida, né? Despida de todas da maquiagem, de tudo. Te vê com roupa de mendigo mesmo. Você acorda, rola o cabelo, tá de qualquer jeito. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se você fosse dar um conselho para as pessoas que estão aqui com a gente, que já pensaram em praticar yoga e ainda não começaram, né? Ou que tem vontade, ou que acha assim, yoga não é para mim igual você pensava antes, eu não vou conseguir fazer aquelas posturas mirabolantes. Ou tem gente que fala assim, não, eu não tenho paciência. E tem gente que fala assim, não, tô acima do peso. Aí outros falam assim, mas é só sentar e ficar cantando OM, né? O que você falaria para as pessoas que pensam, mas ainda não começaram? Eu falaria para que elas acreditem que elas não só podem, como elas conseguem fazer, que elas deem o primeiro passo, se permitam. Às vezes você vai fazer uma aula, pode realizar uma aula experimental,
em um determinado espaço e você não gostou do ambiente, você não teve sintonia com o professor, dá oportunidade para outro professor. Procura um outro local que esteja mais a sua cara, né, que tenha mais o seu perfil. As pessoas que convivem comigo já entendem que, por exemplo, eu não gosto de lugar muito tumultuado. Então, eu não vou procurar a prática de yoga dentro de uma academia. Eu gosto de um ambiente mais tranquilo. Então, eu fui procurar um lugar que tivesse mais adequado com aquilo que combina comigo. Então, o que eu digo para eles é isso, que eles procurem, que o benefício é certo, né? Não tem falar assim, é certo que tem um benefício, porque o yoga ele é um aprendizado sem fim, ele é um aprendizado sem fim e que ele não vai beneficiar só a você, ele vai expandir tanto que você vai se ligar com o todo, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Não é a questão de, o yoga não é só físico, mente, é a união da mente. É a união da mente que faz com que você se ligue ao todo. Eu acho que é isso aí que eu teria para falar para eles. Eu vou colocar um adendo nisso que você está falando sobre a união da mente, né, com o corpo. Sabe como que une o corpo com a mente? Vocês não vão acreditar. Chega a ser tão simples que para alguns pode ser até irritante de tão simples. É você prestar atenção no que você está fazendo aqui agora. Aí, só que existem técnicas para isso, né? Existem técnicas para isso e técnicas que nos surpreendem. Eu já pratico yoga desde 2002, pratico e estudo yoga desde 2002 e eu não perco minha capacidade de espanto, não perco minha capacidade de espanto com a minha prática pessoal e também com a experiência dos meus alunos. É muito impressionante ver, né, que sempre tem uma novidade na mesma postura muitas vezes, porque a gente repete várias vezes a mesma postura, porque vocês sabem, né, se vocês derem uma olhadinha aqui no feed ou então fizerem uma pesquisa na internet, vocês vão ver que as posturas do yoga são posturas dificílimas, né? E muitas a gente faz aqui, muitas não, né? Porque são posturas super avançadas. Tem uma outra coisa também que eu queria te perguntar, não sei se pode falar ou não, mas é que você está fazendo um curso, né? E aí... eu tranquei um pouquinho. Você trancou o curso? Tranquei. Mas tudo bem, você trancou, mas você se inspirou, depois, foi a prática do yoga que te trouxe essa inspiração? Também porque está associado, né? Para quem não sabe, o pessoal não ficar, do que elas estão falando, eu estava estudando Ayurveda, né? E aí, por uma questão mesmo, né, de prioridades, de pandemia, de reestruturação, então eu parei de fazer o curso esse mês, mas pretendo retomar assim que conseguir reorganizar. Mas assim, o Ayurveda também veio do yoga, né? Por isso que eu falo assim, o yoga não é só a prática física. Eu ia falar isso mesmo. Obrigada, Josiane. Continue. Não é só a prática física. É muito mais, muito mais. É um universo um universo de maravilhas. Onde você olha tem alguma coisa diferente para você aprender. Eu não... Ayurveda não. Vai para astrologia, astronomia, védica, vai para esse lugar. Então vamos lá. Josiane, dá uma pausa aí, senão eu esqueço de novo. Ligar o corpo com a mente. Então, ligar o corpo com a mente. Como que liga o corpo com a mente? A técnica, isso mesmo, as técnicas. Isso, Naira. Então é assim, por exemplo, se eu vou levantar um braço, então eu vou sentir que o meu cotovelo está esticando,
que eu tô aproximando o braço aqui do lado da orelha, que eu vou levar o braço um pouco mais para trás da orelha. Aqui, ó, que a gente chama de axila externa, por exemplo, né? Que a gente vai girar a axila externa para dentro. Então, eu tô totalmente voltada com atenção para o meu corpo. A minha mente, a Naira tá rindo. Pode rir, eu nem ligo mais, viu, Naira? Nem ligo mais. Então, eu estou totalmente com a atenção voltada para o meu corpo. Então, quando eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo com o meu corpo, eu estou unindo o meu corpo com a minha mente. Então, eu começo a prestar atenção na respiração. Eu sinto o ar entrando pelo nariz e o ar saindo pelo nariz. Nesse momento, eu estou unindo a minha mente ao meu corpo. Por quê? Porque eu estou prestando atenção naquilo que eu estou fazendo aqui agora. Agora me responde, vocês que estão aí assistindo a gente. Quem é que para fazer isso? Deixa eu prestar atenção aqui um pouco na minha respiração. Ar entrando, ar saindo. Aqui no yoga a gente faz isso todo dia, né? Eu lembro de uma vez, já faz um tempo já, que eu estava tentando realizar uma postura e aí eu resmunguei, falei, eu não estou conseguindo, por que eu não estou conseguindo? Aí você só falou assim, porque você não está aqui, vem para cá que você consegue. Aí eu, opa! Aí eu realmente não estava e depois da sua fala eu consegui realizar a postura, porque eu realmente, em algum momento, a minha mente saiu daquele local e eu não estava conseguindo fazer. Isso é yoga, né? Então é união do corpo e da mente, só que não é só dentro da prática de posturas, que é o que a gente mais faz aqui. A gente mais faz a prática de postura, por quê? Porque é o que a gente mais consegue fazer. Nós somos ocidentais. A gente não tem uma cultura que as famílias sentam para meditar, as pessoas vão estudar em casa as escrituras sagradas e tal. Tem as religiões e tal, mas é que yoga não é religião, né? Yoga é uma filosofia de vida, né? Então você percebe que quando você começa a fazer uma prática de yoga, o yoga ele entra na sua vida de uma forma que vai mudando tudo e mudando tudo para melhor, né? Você vai se organizando, né? Organizando a mente, organizando as emoções. E quando você se desorganiza, aí você vai lá, pratica o yoga, vai lá e organiza de novo, e aí você vai evoluindo, e vai cada vez mais conseguindo ficar presente no aqui e agora. Então, você termina de falar o que você estava falando, e depois eu quero lembrar de falar sobre que você trouxe a nossa atenção, né? Que yoga não é só postura, que é um universo de várias outras coisas. Eu queria falar um pouquinho sobre isso depois que você terminar de falar o que você estava falando. Eu já tinha terminado, que era isso, falando que o yoga ela é um universo de maravilhas. Então tem muita coisa, que as pessoas, muitas pessoas só veem a prática física. Que é o que chama a atenção de primeiro momento. Sim. Mas é muito mais. A prática física é um pedacinho do yoga, do que o yoga pode te proporcionar de benefício. Sim, e assim, é físico, é emocional, é espiritual, porque é espiritual também, é natural, você amplia a sua consciência, você observa mais, desde uma pedra a uma flor, você observa, você começa a observar mais as coisas do universo e a ser mais grata. Sim. Ser mais grata, pelo simples fato de sentir o ar saindo e sentir o ar entrando. Isso mesmo. Se você parar 2 minutos, né, fechar os olhos e prestar atenção na respiração assim, eu inspiro, eu expiro. Por exemplo, se você fizer isso 5 vezes, muda tudo, né?
E se você fizer isso todos os dias, aí você vai ver mudando cada vez mais, e aí você já pode falar que você pratica yoga, que você pratica pranayama yoga, por exemplo. Então, eu vou explicar isso um pouquinho mais agora, bem rapidinho, assim, para a gente fechar a nossa live. O yoga, ele vai muito além das posturas, né? De acordo com o Yoga Sutra de Patanjali, que é um livro que é considerado um dos principais livros, né, do yoga, uma das principais escrituras do yoga, é o Yoga Sutra de Patanjali, tem 8 passos, né? Então, o primeiro passo é yama. Yama significa regras de convivência, que são 5 yamas. Então, nós temos ahimsa, que é a não violência, satyam, dizer a verdade, asteya, não roubar. Aí você pode falar assim, Angélica, mas eu não roubo, não. Ó, gente, não roubar não é só você fazer coisas assim que você já sabe que eu nem vou ficar falando aqui. É você furar uma fila, né? De repente a gente falar demais e roubar o tempo do outro, né? De repente pegar o problema do outro e não deixar ele resolver o problema. Porque você está roubando a oportunidade da outra pessoa evoluir, mesmo a outra pessoa se prejudicando com a própria ação dela. E outras coisas. Então tem esse não roubar aí, que é uma das disciplinas éticas do yoga, que é o terceiro yama. E depois tem Brahmacharya, que é a gente se contenções, a gente se controlar em todos os aspectos. Aí já vem na mente de todo mundo aí que tá assistindo, tem que me controlar em tal coisa, tem que me controlar em tal coisa. Eu já também. Sei. E qual que é o quinto yama? Brahmacharya. Esqueci. O da limpeza, você já falou? Eu não lembro. Não, limpeza niyama. Deixa eu ver aqui que eu esqueci. Tá vendo, Naira? Tá vendo? Essa Naira, acho que a Naira não vai saber ajudar você. Isso a Naira não vai conseguir. Claro, a parigraha, não acumular. Não acumular. Então, não acumular não é a gente não só acumular coisas, né? Não acumular também sentimentos, não acumular pensamentos negativos, que a maioria, né, da humanidade faz isso. Vinícius está achando engraçado, né? Pode rir, Vinícius. Existe o yoga do riso, né? Então, ria livremente. Às vezes eu faço de propósito mesmo, o pessoal ri, mas é verdade, gente. Às vezes eu dou uma esquecidinha. Então, eu tô com uma cola aqui. Então, depois vem, o segundo passo é o niyama, que são 5 também niyamas, que são regras de autodisciplina. Então, o primeiro niyama é saucha, que é pureza. Pureza normal, né, gente? Tomar banho todo sábado, né? Tomar banho todo sábado. Eu tô aprendendo hoje. Então, é você limpar o seu ambiente, mas não é só isso também, é a gente limpar a nossa mente. Então, quando a gente, por exemplo, fica lá, faz aquelas 5 respirações conscientes, é uma prática de saucha, né? De pureza, de limpeza. Por quê? Porque ajuda a limpar os pensamentos, né? Santosha. Santosha é contentamento e alegria. É a gente ficar feliz com aquilo que a gente tem. E achar que aquilo que a gente tem basta. Infelizmente, nós temos uma cultura que é assim. Eu comprei, por exemplo, isso daqui eu não comprei, eu ganhei, né? Mas eu comprei um esmalte novo. Pronto, comprei esse esmalte. Olha, Josiane, meu esmalte novo. Oh, meu Deus. É tipo um nude. Aí tá, só que aí eu acho ele lindo hoje, usei a primeira vez e tal. Amanhã não é lindo, mas... A semana que vem eu não quero mais ele, eu quero o outro. Eu tenho uma necessaire deste tamanho de esmalte, só que eu não quero nenhum daqueles lá que eu tenho. Eu quero um outro que eu não tenho, que eu vi no dedo da Josiane. Isso acontece, gente, é sério, por isso que eu tô dando esse exemplo.
Não é verdade? Tipo, eu vou ser feliz quando? Eu vou fazer quando? Quando? Então eu tenho que ficar feliz com esse daqui, porque esse daqui é o que eu tenho agora, essa cor, né? Então tô dando um exemplo super simples de uma coisa que é meio insignificante, mas que dentro faz toda a diferença. A gente pode imaginar, vou ser feliz quando eu me casar, eu vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu vou ser feliz quando eu comprar um carro novo, eu vou ser feliz quando eu mudar para não sei aonde. E aí, e depois? Então, e depois? E quando conquistar, né? Isso daí. Então, a gente tem que olhar ao nosso redor, fora e dentro, e ficar feliz com aquilo que a gente tem aqui e agora, né? Ficar feliz com aquilo que a gente tem aqui agora. Porque quando a gente pratica yoga, a gente faz aquela união que eu expliquei antes, né? De você prestar atenção, por exemplo, a união do corpo e da mente. A mente, ela fica presente no aqui e agora. Quando a gente está fazendo prática de asana, asana significa postura. A gente não consegue pensar em outra coisa, não é, Josiane? Não é verdade? Exato. A gente não consegue pensar em outra coisa, a gente só consegue pensar naquilo que a gente está fazendo aqui e agora. E isso daí traz tanto alívio, traz um alívio, porque você não está preocupado com o futuro, com o que você tem que fazer daqui a pouco, e você também não está pensando no passado, sofrendo que o fulano fez tal coisa, porque você só está vivendo ali, ó, aqui agora. E o aqui agora é o que nós temos direito, é o que é real na nossa vida, né? Então, contentamento e alegria, santosha, eu vou dar um exemplo que a gente consegue na prática de asana, que é assim, por exemplo, a Josiane fez quase 2 anos de aula de yoga online, né? Na casa dela. E aí ela fez uma postura de ponta cabeça sozinha. É claro, gente, nunca imaginei que yoga falasse sobre todos esses temas, aprendendo. Sejam todos bem-vindos, né? Fico feliz, espero que faça diferença, pelo menos se fizer aquelas 5 respirações, já vou ficar feliz, hein? Tá? Porque aí já vai estar praticando um monte de disciplina ética aí do yoga. E aí, então, é importante a gente ficar feliz com aquilo que a gente tem aqui agora, né? Então, enfim, vou passar para o próximo, senão eu vou ficar falando de santosha aqui o tempo todo. Austeridade, tapas. Tapa significa o esforço sobre si. Então, o que é difícil? É a gente sentar todos os dias e fazer aquelas 5 respirações. Então, uma prática de tapas, que é o esforço sobre si, que é a autodisciplina, é a gente sentar, tá bom, agora é a hora das minhas respirações. Eu tenho insônia, tá bom, então pode ser que você não durma a noite toda, mas e se você dormir? Então senta lá, todo dia, tal hora que você sabe, por exemplo, todo dia 10 da noite, 11 da noite, o horário que você pode, né? Senta e faz 5 respirações. Inspiro, suave, profundo. Expiro, suave, profundo. Pronto, tá aí sua prática de tapas, né? Esforço sobre si. E aí você tem um sadhana. Sadhana significa prática espiritual. Mas, gente, não significa que yoga é religião, não é, tá bom? Mas é uma prática espiritual, porque você tá dando um mergulho no seu interior, tá? Então, o quarto niyama é svadhyaya, que é autoestudo. Então, quando eu estou prestando atenção, por exemplo, na minha respiração, além de ser todas aquelas práticas que eu falei antes, você está prestando atenção em você mesmo, você está fazendo um autoestudo. Quando você está, por exemplo, fazendo a limpeza do pensamento, né, através dessa respiração, você também está fazendo autoestudo, porque aí você começa a prestar atenção em tudo que acontece, dentro e fora, dentro e fora. Mas aí dentro você fala, estou pensando isso, né? Ai, meu Deus, como é que muda? Gente, às vezes a gente não consegue mudar um pensamento. Respira. Tá? Eu sempre falo assim, inspira e expira, normal e natural. Pronto, é a respiração mais importante do yoga. Seguindo, eu vou falar a última coisa agora, o último niyama, que é
Ishvara Pranidhana, que é entrega a Deus. Aí você vai entregar, né, ao poder superior, algo que você acredite. Esses são os dois primeiros passos, yamas e niyamas. Depois a gente tem asana, que são as posturas. Depois a gente tem os pranayamas, que são as respirações. Lembrando que aula só de pranayama, uma parte de pranayama a gente vai ter aqui no nosso retiro urbano, né, que vai ser dia 19, que eu chamei de um dia de paz. Eu adoro esse nome, um dia de paz, que você vai ficar com você. Igual a Josiane faz, a Josiane passa um dia de paz toda semana. Que ela fica aqui comigo, das 9 da manhã até umas 11 da manhã, né, Josiane? Às 8. Das 8 da manhã. Das 8 às 11. Das 8 da manhã até as 11 da manhã praticando yoga e tal. Por isso que ela tá assim, com uma cara de pessoa aqui quase iluminada. E aí, nós temos o pranayama, que é a aula de respiração, né, a prática de respiração. Depois, pratyahara, né, que aí você já está com uma sensação de equilíbrio, com a mente mais vazia, tal. Então, é a retração dos sentidos. Depois, dharana, que é o estado de concentração. Olha quantas etapas a gente vai percorrer antes de conseguir se concentrar. E por último não, o sétimo, que é dhyana, que dhyana é a meditação. Então, a meditação, gente, ela só pode vir depois da concentração. Não tem como você meditar sem se concentrar, tá certo? Sem ter a capacidade de se concentrar. Então, a gente vai... Lembra daquelas 5 respirações que eu falei? Pois é, também é uma prática de concentração. É você conseguir prestar atenção naquilo que você está fazendo, prestar uma atenção plena, né? E por último, o samadhi, que uns chamam de hiperconsciência, outros chamam de êxtase, outros chamam de estado de bem-aventurança. Tem um monte de nome, mas é quando você fica num estado, eu vou chamar de plenitude, né? Um estado de plenitude, de paz profunda, nem que seja por alguns instantes. Então, esse é o caminho do yoga. E o asana, que é a postura, que é o que a gente mais faz aqui, dentro do asana a gente consegue praticar todos esses 8 passos, né? Por isso que aqui no Ocidente é muito mais fácil a gente acessar o yoga através da postura, né? Da postura corporal, né? Então, Eu queria só fazer uma observação. Aí as pessoas vão falar, nossa, mas yoga é tudo isso? Eu vou conseguir fazer tudo isso ao mesmo tempo? Não é ao mesmo tempo. De início, não. Mas a prática vai fazendo com que você desenvolva as outras percepções e quando você menos esperar, você está praticando. Acontece. É a questão de se permitir, deixar fluir. É isso mesmo. Então, já que eu falei tanto hoje daquelas 5 respirações, eu vou convidar vocês para fazer essas 5 respirações agora aqui comigo e com a Josiane. Então, ó, senta num lugar aí, senta numa cadeira, não vai sentar no chão. Quem nunca fez yoga, não senta no chão, não. A não ser que seja assim. Você senta no chão e fala assim, nossa, que confortável, que super fácil. Mas se você não sentir que é super fácil, que é confortável, senta numa cadeira, senta na cama, num lugar que você consiga ficar com a coluna erguida, tá? Então, ergue a coluna, fecha os olhos, e aí nós vamos prestar atenção na respiração que acontece normal e natural. A respiração que acontece só pelo nariz, mas quem tem rinite, algum problema assim respiratório, tudo bem. Pode também respirar pela boca. Então, agora nós vamos inspirar pelo nariz e expirar pelo nariz. Suave, profundo, normal e natural. Inspira. Expira.
Inspira. Expira. Mais 2 vezes. Inspira. Expira. Última vez. Inspira. Expira. E agora observem como você está se sentindo agora e tente perceber como você estava se sentindo antes. Observe se tem alguma diferença. E muito devagar, abra os olhos. Muito bem. Então hoje a gente já acabaram de fazer yoga, pessoal. Sejam bem-vindos ao maravilhoso caminho do yoga. E eu espero que vocês tenham uma boa noite de descanso, com um sono reparador. Agradeço a Josiane por ter contado a sua história hoje. Foi muito legal, adorei a sua live. Conheci mais um pouquinho. Conheci mais um pouquinho de você. Essas perguntas são muito legais. Estreiei, né? Primeira live, ninguém esquece. Primeira live da vida, né? E quem chegou agora, vai ficar gravada a live, tá bom? Gente, uma boa noite a todos, um beijo enorme no coração de vocês. Quarta-feira que vem não vai ter live, nós vamos ter live daqui 15 dias, porque a moça que ia dar entrevista pra gente, ela vai estar em viagem, decidiu tirar férias, olha que delícia. Então, daqui a gente deixa ela tirar férias. Aí ela vai vir só em novembro, porque aí não tem vaga para ela antes. Mas aí daqui uns 15 dias nós estamos aqui, vai acompanhando a gente aí vai acompanhando a gente aqui pelo feed, né, no Stories, eu sempre coloco alguma coisa sobre as aulas, tá bom? E olha, 5 respirações, tá? 5 respirações, tapas, autodisciplina. Já praticaram yoga hoje. Um beijo. Tchau, gente. Namastê. Namastê.